de volta mais uma vez, podcast Glocal, aonde a gente vai encurtar ou tentar encurtar a distância entre você no seu contexto cultural e a pessoa de Jesus Cristo. Hoje estou com uma convidada especial, mas antes eu quero apresentar a bancada, como sempre, fazendo uma pergunta interessante. Do meu lado está José. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Pastor. Qual livro na sua infância você leu que você lembra que te marcou? Tinha eu não lembro o nome certinho, era o Menino Morcego. Era alguma coisa assim. Era do Batman, não? Não era do Batman. Era ou Vampiro, é Menino Vampiro. É um morcego mais legal. Mas é porque tem a ver com ela aqui. Ó, não marcou tanto não, pelo jeito. Não fez muito resultado. Do meu outro lado do ringue está aqui Paulo Nazaré. Paulão, tudo bem, Paulo? Paulo, Tudo bem, o poeta. Tudo jóia. Que livro você leu na infância que te marcou? Eu li um livro chamado Marcelo Marmelo Martelo. Clássico. É, clássico. Eu gostei muito desse livro. Mas depois eu vou querer saber, assim, alguma coisa não saiu como deveria na minha trajetória dessa infância pra sempre, né, pra frente. Você tá falando só de literatura. Em muitos aspectos dá pra perceber isso. Mas na questão da leitura, eu tive um pai que lia muito, uma mãe que lê muito até hoje, mas eu não me tornei alguém com gosto pela leitura. Agora, com os meus filhos, isso é uma coisa que volta muito. Enfim, acho que a gente vai ter muita coisa pra falar hoje. Muito legal. Na minha frente, Gustavo, você também vai confundir podcast com terapia, igual Paulo, ou não? Eu tive esse trauma na minha infância também. Ô Gus, que livro você leu, cara, que te marcou? Eu acho que de infância, assim, acho que o que impactou na época, acho que foi o Menino Maluquinho, eu acho, cara. Que era muito interessante, assim, eu acho que... Gostei, foi isso. Mais desenho do que... faz sentido com a pessoa. Tem tudo a ver. Influenciou muito no meu modo de ser até hoje. Eu lembro, não sei porque na minha cabeça, quando alguém me pergunta, eu lembro de Escaravelho do Diabo. Era isso. Deve ser que o nome Diabo, não é possível que minha mãe vai deixar eu ler. Cara. E aí já é mais pra frente. Não pode ter coleção Vagalume. Isso, era essa coleção que a gente cheguei a ler uns 3 desses. Na escola era sempre da coleção Vagalume. Porque a Ática tinha um bom trabalho com os professores e obrigava eles a... Não, brincadeira. Pode ser, viu? E a gente tá aqui com a Vivi Paiva. Vivi, tudo bem? E qual foi o livro da sua infância? Nossa, a minha lista é grande, mas eu vou... Só. Quando vocês estavam falando, eu pensei em A Bolsa Amarela, da Lígia Bonjuca. E a Bolsa Amarela falava do quê? Na verdade, é a história de uma menina, a Raquel, que ela tá se descobrindo aí, ela é muito criativa, muito inventiva, eu me identificava, porque eu fui essa criança, né, assim, muito imaginativa, inventiva, e também questiona esses papéis de gênero, né, brincadeira de menina, coisas para menino, e eu me identificava muito, porque eu tinha meus primos, e às vezes a menina, ela tem algumas... ela sofre algumas sanções por ser menina para brincar e que ela não entende, porque a criança não tá nesse contexto ali de recorte sexista que o adulto tá. Então a Raquel passa por isso, ela não compreende muitas coisas e eu me identificava muito ali lendo, porque era muito isso. Agora, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero começar falando sobre o jeito que marca a nossa cabeça tudo isso. Eu queria perguntar o que te apaixonou e o que você foi correr atrás, qual é os cursos que você foi fazer para poder ser você, pelo menos entender melhor a sua paixão. Eu sou pedagoga, sou coordenadora pedagógica na rede municipal de São Paulo. Mas estou na educação desde os 15 anos, porque eu fiz magistério, só trabalhei em escola a vida toda. Só isso. E minha formação é letras e a pedagogia, né? Direitos humanos é uma coisa que me atrai, que eu sempre gosto, e já fiz alguns cursos nessa área. E ultimamente, de uns 10 anos para cá, essa questão de gênero e de educação antirracista é algo que
me preocupa e me interessa, e é algo... educação inclusiva também, mas inclusiva não só da gente falar sobre deficiência, mas inclusiva num sentido amplo, né? Inclusão social, inclusão de todas as outras formas. E por militar na educação pública, que eu sempre digo que eu amo a educação pública, eu estou há 20 anos na educação pública, e nisso eu empenho a minha honra. Acho que é um trabalho para o qual eu estudo, eu me dedico, eu recebo um salário, eu sou uma profissional, mas também eu vejo muito como uma missão de vida, né? Como um lugar onde eu tô por um motivo. Então, disto, eu fui uma criança que li muito, então venho desse contexto de pais leitores, mas meu pai lia jornal e revistas, a minha mãe também revistas. Contexto de igreja, que você tem muito contato com livrinho, né? Você tem a tradição de criança na igreja também. Me lembro de frequentar a banca de jornal. Mas a minha paixão mesmo, eu acho que aquilo que me despertou foi que eu tive bons mediadores de leitura na escola. Eu tive bons professores, mediadores de leitura. Esse, para mim, parecia sempre um momento... era esperado por mim e me parecia um momento escolhido ali, um momento elaborado pelos meus professores. E frequentar bibliotecas públicas, que a nossa geração, que eu sou velha, né, gente? Então, a minha geração ia à biblioteca, não ia no Google, ia na biblioteca. E fazer trabalhos em biblioteca fazia com que aquele universo, aquele ambiente, né, preparado, aquele ambiente bonito, eu me interessava pelas histórias para além das pesquisas. Então, eu acho que tudo isso foi caminhando junto para eu desenvolver essa paixão, né? Agora, talvez entrando aqui na terapia do Paulo, por que você acha, assim, aonde estamos errando nos dias de hoje em fazer as crianças ganhar gosto pela leitura? Ou isso é independente, já tá assim meio que no DNA, ou vai, não vai, é independente da educação, ou se não tem erros? Como é que é assim, esse caminho? Por que o Paulo, mesmo tendo pais que lessem, eu acho, minha mãe é uma leitora. No contexto de igreja também que você falou, eu também tive isso, dos livrinhos e tudo mais. Eu também não sou uma pessoa, eu fui gostar de ler, ou eu não sei nem se eu gosto de ler. Quando tem um assunto eu leio, só depois de mais velho também. Eu não peguei antes, e minha mãe é uma pedagoga, ela gosta de ler, traumatizou em algumas outras coisas. Mas a gente tem isso. Então, assim, é interessante isso. Alguns vêm e outros nem tanto. É alguma coisa que nós estamos errando? Quais são as suas sacadas aí pra gente tentar entrar nisso aí? Vivi, só um ponto. Você cita, né, a coisa, né, dos professores, né, dos mediadores. Quando você falou isso, me acendeu uma coisa. Eu acho que eu não tive bons professores, talvez num momento chave disso, sabe? Dessa conexão com a leitura, só pra pontuar, porque eu lembrei quando você falou. Mas vamos lá. Eu vou responder a sua, mas isso que ele está dizendo, eu trabalho com formação de professor. E a gente acha que o cara, porque ele é professor, ele gosta de ler. E às vezes esse cara teve essa mesma situação sua. Ele não teve esse... né? Ele lê por obrigação, porque é a profissão, porque não sei o que. E assim, literatura é afeto. Literatura é afeto. Se o cara... ele não... E é criar memórias. É criar memórias para posteridade. A gente falou aqui de coisas, lembranças de infância, né? Eu tenho lembrança da minha mãe lendo no meu quarto antes de dormir, né? Então, assim, a gente tem memória... Eu tenho memória de comprar Luluzinha, a revista da Luluzinha com meu pai na banca de jornal. Então, meu filho... Tinha que ser Luluzinha, né? Pra ser você, né, Vivi? Puxa, que barato. Ai, que legal. Então, assim, literatura é afeto. Então, o professor, ele precisa ser formado mediador. Isso tinha que ser uma coisa que está subentendido nas formações, nos cursos de formação inicial e continuada de professor, mas não é real. Então precisa ter uma mediação. Você tem que amar alguma coisa para você chegar lá e dizer que é legal, né? Você tem que estar ali. Eu sempre falo para as professoras quando eu dou a formação, eu falo: escolha um livro que te toca, escolha uma coisa que você gosta. Qual é o assunto que você gosta? Você já identificou algum autor que você tem mais prazer de ler? Escolha entre esses um para contar. Que aí você apaixona alguém.
Porque aí você tá amando aquilo que você tá fazendo. Então, para mim, literatura é afeto, e respondendo o que você tá falando, literatura é criar essas memórias, né? Literatura é se divertir de algum jeito, se conectar com aquele tempo, né? Tem algumas pesquisas que dizem até que para tratar ansiedade, pessoas ansiosas que não estão aqui, que elas estão sempre ali na frente, trazer para a leitura, para aquele momento de leitura, conecta a pessoa, a criança ou o adulto, com aquele momento ali, né? Viver aquilo, a gente vai viver agora. A gente faz com as crianças roda de leitura, né? Então, eles sabem, é um momento de esperar. Isso é uma coisa de escola, mas em casa também. Muitas pessoas, muitas mães, pais com quem eu converso, falam, a gente tem um momento na semana, a gente cria uma expectativa neles. Olha, é quarta-feira, é sexta-feira. E aí tem as almofadas, tem o canto, tem ali. Cria um ambiente de prazer, cria um ambiente gostoso. Verdade, né? Isso é fundamental, né? Para criar essa memória afetiva. Você sabe que você está falando um pouco de ansiedade, né? Eu sou uma criança ansiosa até hoje, né? Vamos dizer assim. Mas eu lembro disso. Meus pais sempre leram muito revista, né? E jornal também. Minha mãe era professora de literatura, né? Dava aula para o ensino médio. E eu lembro de conviver com os trabalhos da galera que fazia aqui na multidão de trabalho, o professor suando para corrigir tudo, né? E na época não dava nem para você copiar do Google, né? Então tinha os trabalhos, tinha que fazer a capa, enfim. Eu lembro que eu sabia os enredos, eu fiz o vestibular de tanto que eu aprendi dos livros que caíam no vestibular por causa desses trabalhos que eu vi ali da minha mãe corrigindo ali, enfim. Mas foi curioso porque eu não lembro tanto de livros da minha mãe lendo pra mim, disso daí. E era engraçado que eles liam muito a revista e jornal. E eu lembro que, por ser uma criança ansiosa, eu começava a revista sempre do final. É uma das características, né, de TDAH ou ansiedade. Eu começava a revista do final, ia voltando, assim, porque é como se fosse eu já vi o final e aí eu vou voltando, assim. E depois eu lembro também com a leitura, o quanto que às vezes é isso, você quer avançar, mas você tem um processo. Você tem que entender a sequência, né? Isso acho que ajudou a ser essa pessoa extremamente calma que eu sou. Brincadeira. Mas isso acho que ajudou. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é esse negócio do afeto. Leitura é afeto. Verdade. E aí já explica, pelo menos no meu caso, não sei, do Paulo, porque o afeto eu tinha ir no cinema com meu pai. Ó, que legal. E até hoje. Até hoje. Assim, cinema pra você? Pra mim, cinema é muito melhor do que livro. Mas porque agora que você tá falando, eu lembrei. Eu tinha 2 anos de idade. Você teve um mediador de cinema na sua vida, não de leitura. Eu tinha um mediador. E mediador é uma outra coisa que eu quero depois conversar com você. Mas eu lembro de eu ter a experiência de ver o ET. E meu pai falar que eu tava chorando tanto que atrapalhou, né? Assim, mas eu sei dessa história. Eu não lembro da experiência. Mas eu lembro de Volta pro Futuro, quase todos os filmes, O Exterminador. Porque a gente ia pra Goiânia, onde morava a família da minha mãe. Eu não entendia nada disso na época. E meu pai gostava de cinema. Gostava de sair do ambiente. É isso que e agora que eu entendo, ele tava saindo do ambiente da sogra. E a gente em Arujá também não tinha cinema. A gente morava numa cidade muito pequena. Então ele aproveitava esse fim de ano para ir muito no cinema. E às vezes ele assistia todos os filmes. E quando dava para ter criança, ele levava a gente. Então essa afetividade. E quando a minha mãe ia ler comigo, era para cobrar tarefa. Então já não era uma coisa... Era lúdica. Com a minha mãe, gostoso, gostava da atenção da minha mãe, mas não era lúdico. Então, assim, pra mim resolve um pouco isso, porque é verdade. Porque os melhores livros que eu li foram livros teológicos. Agora, alguém livro teológico não tem perigo de ser bom, mas era maravilhoso. Mas você porque eu gostava, aí não teve afeto. Na educação, né, Marcos, também. Na sua educação, assim, você dizendo, né, em outros momentos, isso de que o estudar pra você nunca tinha sido prazeroso. Nunca. E quando você termina o ensino médio e aí vai pro seminário, de alguma forma... Eu fui valorizado. Tô lendo livro que é bom de ler. Assim... Quando a gente não gosta de estudar, a gente é valorizado pela piada, ou por tocar violão, ou por o quê. A gente é valorizado por outras coisas que é importante também. Mas não por conhecimento, ou vamos dizer assim, alguma coisa. E eu lembro que no seminário, eu quando gostei,
eu pude ser valorizado também por isso. Olha, ele sabe algumas coisas. Então isso tem a ver com identidade. Mas eu gostei muito desse negócio do afeto. Como é que a gente cria afeto? Eu tenho os filhos, quero que eles gostem. Tô com medo que eles estão começando a gostar de videogame, porque eu jogo com meu filho videogame, mas não tô lendo assim. Vamos ler aqui. E minha esposa já lê mais com os filhos, né? Mas, então esse afeto é só se o pai já tem um afeto, a mãe... Não, eu penso que preparar o momento já é um afeto, né? Penso que você escolher algo que te toque, você vai tocar outra pessoa, né? Verdade. Eu falo isso para professores e para pais e mães, para qualquer adulto que vai ler para uma criança. Você tá partilhando com aquela outra pessoa, porque a gente entende, e aí eu entendo criança nessa concepção de que ela é uma outra pessoa, né? E ela é potência, ela não é uma coisa bobinha, aquele bobinho, e a gente escolhe aqueles livrinhos bem nada a ver, e é uma coisa bem chatinha, porque eu acho que ele é bobinho. Não, ele é uma pessoa e ele tem condição de entender. A gente, óbvio, que tem faixa etária que a gente vai escolher. Em relação à faixa etária, eu tenho até uma restrição com isso de faixa etária, mas fica para um outro podcast. Mas enxergar essa potência na criança. Mas eu acho que afeto, muito mais, além de respeito, né? Que para mim, quando eu digo literatura é afeto, também de respeitar essa pessoa para quem eu vou ler. Eu digo de você ouvir essa voz, de você... A criança tem algo para falar, ela vai dialogar com o texto. É verdade. Às vezes ela vai dizer, não gosto dessa história, não fala comigo, não, eu rejeito esse livro aqui. Tem medo de um personagem ali específico. Tem medo de um personagem. É um momento de conversar ali, de você trocar com o seu filho, com o seu aluno ou aluna, né? Com aquela criança para quem você tá lendo. Isso acontece muito entre adultos, porque quando eu faço esse trabalho com professores, na formação de professores, e você chega lá com um baú de livros que eu escolhi, contar também como foi esse processo para o outro. Então eu chego aqui, pessoal, com esse baú de livros, eu estava pensando em vocês ontem. Então eu escolhi esse livro porque eu vejo no Zé tal coisa, depois você me corrige se não é. Eu escolhi esse aqui, Marcos, porque eu pensei em você. Eu escolhi tal. Cria identificação afetiva, né? E aí eu tô contando para aquela criança ou para aqueles adultos para quem eu tô fazendo o trabalho ali, que eu me preparei para aquele momento, que eu pensei nele em algum momento. E o texto não caiu do céu. Não caiu do céu. O texto tem olha, tá chegando aqui pelo menos com uma expectativa. Exato. E aí ele... Que no cinema eles criam, né, a expectativa. E o ambiente de cinema já é interessante. Você apagar as luzes, às vezes a questão da pipoca, enfim. Eles exploram isso. Você não foi para uma escola que vai passar um filme. Exato. Você foi pro cinema. É quase como se você for pra biblioteca. E aí apaga tudo. E começa aquela com som envolvente, né? Enfim. Isso é muito afetivo. Criar o ambiente, talvez. A gente fala em educação muito de preparar os contextos ali, né? Interessante. Quando eu era professora, eu fazia muito com as crianças um certo suspense, né? Com eles, com o livro que ia ler. Mas você tá falando de criança, mas isso é tão de adulto. É de adulto, Gente, não tem nada. Tudo assim, se alguém chegar pra mim. Pensei nesse livro quando tava passando na banca. Comprei. Acabou, já resolvi. Cara, dá uma lida, né? Porque eu sou uma pessoa que tem influência, assim, uma certa influência nas redes sociais. As pessoas me dão muito livro, mas para fazer propaganda. Eu acho que isso atrapalha, porque às vezes me dá uma preguiça para ler. Mas se a pessoa fala assim, não, me dá um livro que não escreveu. Eu acho que você vai gostar desse livro. Se a pessoa me dá um livro que ele não escreveu e falou, Marcos, pensei em você. Isso que você falou, Sim. Opa, vou ler. Pelo menos vou dar uma folhada. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Não tá me usando. Sim. E aí eu adoro divulgar meus amigos. Não tô falando que não é... Podem mandar, mas não é isso. É esse outro negócio. Então, não é o que você falou. Quando você fala assim, por que eu vou ler, mamãe? Porque você vai passar de ano. Acabou, né? Aí... Você vai cair no vestibular. Vai cair no vestibular. Até mesmo você mais precisa velho, né? saber algumas coisas. Você precisa... Já é melhor do que o outro, mas ainda Era melhor falar, isso aqui você não pode ler. Não. Aí isso é mais pera aí. Isso não pode. Isso não tá pronto, isso aqui eu acho... Não.
Isso aqui é proibido. É muito... Eu acho que às vezes a religião sabe trabalhar isso, assim, do mistério, da coisa de ser desvendada. Que gera mais interesse, né? Às vezes isso, né? Ou então mesmo até Jesus, quando ele ia conversar com os discípulos, ele falava assim, eu preparei um negócio, sabe, vocês são especiais. Você vê aquela fala de Jesus trazendo essa afetividade de conexão. E o tempo todo, o diálogo de Jesus é muito afetivo, no sentido de que eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então, você veio para isso? Então, é uma coisa que você fala assim, Jesus não está resolvendo um problema religioso. Um bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Isso, não é um problema. Eu vim porque pecado de Adão aprender uma coisa. Errou e agora eu vou resolver sistematicamente a história da salvação. E tem um negócio de muito mais de afeto pessoal, mesmo sem negar a grandeza da obra dele. Você sabe que você pegou, né? A Vivi me corrige, mas essa questão cada vez mais se comprova o quanto que a retenção que você tem de algo que você aprende, a qual você é exposto, ela tem muito a ver com um lugar afetivo onde aquilo entrou, né, de alguma forma. Sim. Então, ela é especialista nessa área também de educação, mas tem isso também, não tem? Assim, você retém, tanto que as melhores memórias que a gente tem são de infâncias e momento de coisas em que a carga emocional era grande. Não necessariamente o conteúdo era tão relevante, mas se tornou relevante porque você lembra. Tá aí esse negócio das matérias que a gente mais gosta. Cara, fatalmente tem a ver com a pessoa que você mais gosta. Exato. Professor, tem a ver com o professor. Uma outra coisa afetiva que me ocorreu agora que eu lembrei de situações com meu filho, né? É você contar algo de quando você era criança. Você cria uma conexão imediata. C.S. Lewis, Nárnia, que eu li os livros, eu amava, eu devorava, eu achava sensacional. E o meu filho, quando meu filho nasceu, quando meu filho já era, né, um pouquinho maior, foi quando Nárnia foi pro cinema. E eu me lembrei dessa sua conexão, que a gente tem essa conexão com o cinema, eu e meu filho, que ele é ligado ao cinema, né? E assisti, e quando a gente foi assistir, eu mostrei os meus livros antigos com capa caída, né, com não sei o quê, e contei pra ele, olha, eu tinha 12 anos quando eu ganhei o primeiro, e isso assim, assado, isso aqui eu leio, e agora, e C.S. Lewis depois, né, é um teólogo, e aí adulta eu li uma outra face de C.S. Lewis, e blá, 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 e aí você cria ali uma conexão, a gente no cinema, ele era pequenininho assistindo o primeiro, pra mim, era o céu, eu tava com meu filho, assistindo aquele filme, aquilo que me tocou lá quando eu era criança, e contar isso pra ele. E ele tem hoje 18 anos, ele fala até hoje, nossa, um dos pontos altos, né, que é esse momento, né, de ligar, né, Batman, que ele ama, Batman, que ele... Eu fui aquela menina que queria ser o Batman. Você acabou de falar uma coisa que aconteceu agora. Esse novo Homem-Aranha que traz os... Eu acho que já é um spoiler que já saiu, né? Assim, né? Traz os spoiler alert. Não é porque já a propaganda ficou meio que aberta. Mas eles até o dia do aliás, conseguiram segurar muito bem, né, cara? Muito bem, que era quase impossível no dia de hoje. Ainda mais com o Tom Holland no filme, que é um mestre. O Homem-Aranha, eles trouxeram os dois atores antigos e também os vilões dos outros. São 9 Homem-Aranhas com esse, e aí eles trouxeram... Eu nem sabia que tinha tanto. E eu fui levar ele tem 6 anos de idade, e ele... a gente, na hora que vai aparecer os personagens, os outros Homem-Aranha, um até vem sem ser Homem-Aranha, e o cinema caiu, que eu fui nas estreias, assim, o pessoal levantava, parecia jogo de futebol. E eu me emocionei 2 partes do coisa, e papai... pai, o que aconteceu? Eu falei, chorando por quê? Eu tô chorando tanto. E eu, olha, fica até emocionado. Porque ele percebeu que tinha a ver com coisas do meu pai. Eu falei, filho, eu tinha quase sua idade quando eu vi aquele ali. Aquele cara era o meu Homem-Aranha. É o meu Homem-Aranha, não é esse. E aí eles voltaram, fizeram um favor. O outro voltou pra redimir um arco da história dele que tava mal contado. Então, assim, é uma coisa assim que pra mim, eu tenho certeza, meu filho sempre fala, cara, esse foi o melhor filme. Ele nem tava com essa expectativa. Mas a carga emocional que ele percebeu... Quando ele viu meu pai, falou, isso é importante pro meu pai. Olha que barato. Isso é importante pro meu pai. E nem era, mas na hora me pegou desprevenido, sei lá. Não, mas dá um negócio. Deu uma nostalgia muito grande essa cena aí. Mas assim, se eu tivesse que escolher o filme, cara, não seria. Não seria eu faria esse, igual ela. Vamos ver Nárnia. Eu veria De Volta ao Futuro, mas coitado, não dá nem pra... Mas assim, eu não escolheria o Homem-Aranha, mas foi uma coisa que eu sei que ele viveu. E legal. Como professora, quando eu fui mediadora, a gente tem na rede municipal sala de leitura, né? Tem um espaço
espaço que é a sala de leitura. Elas são incrivelmente equipadas. Então, quem está ouvindo, se tem filho na escola municipal, conheça a sala de leitura da sua escola, porque são livros escolhidos. Os professores que trabalham na sala de leitura são professores que passam por muita formação de mediação de leitura. Geralmente criam uma sala, um ambiente bacana. E quando eu fui professora da sala de leitura, eu fazia exatamente isso. Chamei os professores, tirava uma foto do professor, pedia para ele dizer qual era o livro da infância dele, da adolescência dele, que ele achou mais legal. Porque a gente tava com uma dificuldade com a molecada para eles, os mais velhos, né, os adolescentes, para ler. Então, fui nos professores do Ensino Fundamental 2 e tal. E aí, os professores falavam qual era o livro, escrevia uma frase ou falava uma coisa, por que aquele livro toca e tal. Eu imprimia foto do professor, a foto do livro, a frase do professor. Pus um mural perto da sala de leitura. Aí, os moleques começavam a vir buscar o livro que o professor leu. Então, o meu professor predileto falou tal coisa do livro. Ou aquele professor que é super chato, ele gostava disso? Ah, não, vamos ler o livro daquele professor. Então, assim, depois a devolutiva, né, dos professores, que aquela relação melhorou. Então, assim, aquele professor que era tão suzudão, mas ele lia isso aqui, tão legal. Mas isso é o marketing, né? Você que trabalhou, Gustavo, tanto tempo, é o que põe atrás, né? Você vai lá ler o livro, você vê atrás quem indicou. Ah, eu gosto desse escritor, ele indicou esse. Ou ele tá falando... alguém relevante pra quem tá lendo. É o afeto, né? Se é um adulto, ele vai pegar alguém que ele já viu na televisão falar sobre o assunto. Ou né? se o cara já é um leitor. Pra criança, mas pra criança você tem que pegar. Vai ser... E seria. Imagina o impacto disso com o pai. O pai, ou a mãe. Verdade. Se por acaso leu. Sim, a gente pediu pros pais mandarem, mas poucos mandavam, né? Agora, essa participação, né? Você sabe, a Flávia, né? Você conhece a minha esposa, ela conta uma história de terror, né? Nesse sentido de formação, né, literária. Que ela fala que na escola dela tinha uma das maiores bibliotecas da região. Só que ela ficava toda fechada, com todo o seu acervo, e tinha uma portinha. Literalmente, era uma janelinha. E a criança tinha que pedir o livro ali, e era uma coisa assim, ó. Você não... abria e falava, você quer o quê? O que você quer aqui? Não, ela contando... Você só ouviu o taco andando. Parece a cena... Eu já tô imaginando isso. Mas aí era isso. Não, vocês não pode, porque os alunos vão estragar livro. Quer dizer, e era isso, cara. E assim, graças a Deus a minha sogra levava lá na biblioteca municipal, as crianças, ela tinha 3 com a idade meio próxima, então também para arrumar atividade para as crianças, levava ali e assim, aí que elas foram desenvolver. Mas se dependesse disso daí, era isso. Você tinha que pedir, pelo amor de Deus, um livro. Você não conseguia ver, você não conseguia escolher. Que livro você quer? Você quer livro pra quê? Tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Não vai estragar o acervo da escola, hein? Então, olha que bizarro, né? Imagina o efeito. A criança, o adolescente, não poder manusear, né? Pois é. Poder tocar você vê a prateleira ali, vamos dizer, né? No caso da... que ela tá tão acostumada num mercado, numa loja, você não pode ver a prateleira das opções dos livros, né? Por gênero, por assunto, enfim. E pra mim era absolutamente encantador chegar na biblioteca pra fazer uma pesquisa, um trabalho de escola. Coisa e ver linda, aquele né? Aquelas cores, livro. As ilustrações. Eu lembrei de uma analogia que um cara fez, um professor de educação física falando sobre exercício e tal, né? E falando sobre... ele tava falando sobre crianças, vocês já vão ver onde eu vou chegar com essa analogia, né? Que ou por obesidade, ou por algum problema, assim, por ficar muito jogando videogame, sei lá, não estavam se exercitando e crianças, às vezes, ou adolescentes, chegavam já na adolescência meio com alguns problemas por causa da falta de exercício, né? Daí ele falou, mas criança, quando ela brinca, quando ela faz algumas coisas, ela já tá fazendo, por exemplo, ele deu o exemplo do agachamento. A criança, né, saudável, tal, ela vai pegar um brinquedo, ela não vai ser que nem um adulto, ela vai agachar de uma forma que um adulto, na teoria dele, saudável deveria conseguir fazer, só que pela nossa postura moderna, às vezes, ou de falta de exercício, porque eu não faço isso desde criança. Já não consegue mais fazer, agachar direito e tal. E daí, até você falou sobre essa questão de idade, né? Eu lembro lendo o Hobbit, do Tolkien, ele escreveu para crianças de 8 anos, né? Daí, pesado. Tem uma história que uma criança de 8 anos leu, da época, e respondeu para ele, assim, numa carta, falou, eu achei muito jovial, isso é mais para crianças de 6 anos.
Juvenil. Sensacional. E pensando nessa questão de estímulo e tal, né? Até tanto afetividade, mas como é um treinamento, às vezes, que a gente não percebe, né? E o quanto, às vezes, nos faz falta na nossa modernidade, né? Você ser exposto aqui. Os celulares hoje, a TV, aquela coisa, ele já dá pronto algumas coisas pra gente. O cinema, aquilo tudo mais. Não que sejam ruins em sua totalidade. Mas naturalmente, algumas histórias, algumas coisas servem como um meio que a criança tá fazendo outras coisas, você nem percebe ali, né? Você contando uma história sobre a bruxa, o dragão e alguma coisa, você tá vendo algo e ele tá desenvolvendo algo que é super importante. Verdade. Ali, né? Você sabe que nesse negócio de Nárnia teve um pouco disso, que eu fui ler algumas histórias, eu fiz assim, eu vou ver primeiro o filme, aí nas outras eu falei, não, essa eu vou ler o livro, né, porque eu não tinha tido na infância esse contato, né, com C.S. Lewis. Mas é muito curioso, porque tem algumas cenas, cara, que na minha imaginação tava muito melhor. E aí Mas sempre é. mas é clássico, que... né? Por isso que quem lê o livro geralmente não gosta não tem como do filme. gostar, é uma adaptação. Por quê? Mas eu gostei da... Não, sim, você gosta, mas não é a mesma coisa. Eu Não é a gostei mesma dos coisa. três. Porque da o minha mundo imaginação, do livro. Essa interação, né, Ficou ficou mais legal Porque ainda. qualquer leitura é uma adaptação. Sim, Então claro. você tá adaptando no seu imaginário. E o imaginário é muito melhor do que a maioria. Porque é feito do meu que é feito repertório. do seu repertório e os seus sentimentos. Eu brinquei hoje com uma música que o Paulo tem. E qual que é a frase lá que você fala? Depois você conta da onde vem, mas fala da música, assim. A letra. É do Crombie. Aham. Você quer saber o trecho da letra? Isso, Na mesa. Serviu numa bandeja de cores, sabores pra gente provar. A expressão mesmo Isso. é. E tem toda uma música que fala de uma Dolores, chama Dolores. É de uma banda muito famosa nos anos 90, chamada Crombie. E assim, eu ouvi essa música e cores, e é muito poética. E eu sempre imaginava, não sei porquê. Uma bandeja de cores e sabores, você imaginava. Eu imaginava uma bandeja de frutas que alguém pegou do lado de fora de uma casa com muito No pomar. E no fundo o mar, porque ele é carioca, tudo. Cores, sabores. Ah, então tem que E estar aí vendo o vai. mar mesmo. Com Você esse tinha sotaque. o mar, tinha que você ter o mar. tinha as frutas. E assim, sei lá, mas eu nem Era mó pensava, eu nunca parei pra pensar o que é isso. Já vinha automaticamente a construção da música. Eu gostava muito de todas as músicas do Crombie. E aí, uma vez ele contando aqui. Foi numa ele gravação. é o autor da música, né? Foi numa gravação. Isso foi pra um monte de gente, né? Gravou, ficou registrada Depois essa eu cheguei e explicação. falei, nunca mais explica, né? Porque ele falou que era pizza de quê? Era uma pizza portuguesa. Pô, chega no nome. não era Do Rio de Janeiro, que deve ter sido. Que é horrível. É um negócio assim que não colocar deve ketchup pra fora. ketchup, aquela coisa assim. Mas estragou tão forte na minha memória, porque é uma adaptação. E aí ele ainda poderia. O seu filme era bem melhor, Não, né? Que o e filme ele dele. pode falar, eu sou o autor da poesia. Eu quero posso que você falar. veja a pizza. Falei, não, mas o que você entregou, isso eu acho que era. Não pertence mais acho que era o a- Caetano Veloso, não lembro. Não, era o Chico Buarque. Ele falava assim: eu entrego as músicas e elas vão passando o tempo e elas são que nem filhas que crescem e depois fazem coisas que a gente não queria. Eu sou o autor, mas elas vão Não pra são mais minhas, né? Mas não são mais minhas. E eu tentei falar isso pro Paulo, mas foi interessante que a gente sempre brinca. Eu falei, Paulo, você estraga, não fala não, tá tão linda essa música assim. Na minha cabeça. Não explica, né? E é um pouco disso. Toda adaptação, ela é um estragar de uma coisa que você com um castelo. É uma limitação. Mas aí entra um pouco essa coisa do papel que a Vivi tá falando da literatura, né? São áreas do nosso cérebro, desse tipo de imaginação, que você não tem no cinema. Não tem Não como tem. ter, porque não tem espaço para imaginação. Não tem. Então, como se fosse. É como se a gente Nossa, hoje. as obras perdesse- adaptadas que são No por cinema exemplo, é uma aquele- outra imaginação. É a do cara que criou aquilo, não é a tua. É Bird Então Box não vai ser que, igual. que a Sandra Bullock fez, que o livro é sobre um monstro, né? Que você não pode olhar pra ele. Só que assim, estava. O cinema é visual. E aí os cinemas fizeram esse Como é monstro que você que vai? ela ficava de olho fechado. Eu assisti e falei, mas é fraco. Aí eu fui ouvir um podcast. Ouvir um podcast já é uma experiência também imaginativa interessante. Não tanto Já é quanto diferente ler. do Porque tem tonalidades documentário, e né? tudo. É. E aí eles estavam falando tanto que o livro é maravilhoso, porque você trabalhar com uma figura que você não pode ver na forma escrita, você tá
ocultando, você não precisa fazer jogo de câmera. Você não consegue, mas o que será que é isso? Eles dizendo tanto que era muito mais aterrorizante quando não morre. Você não tem como descrever. Aliás, a gente vai falar então, talvez assim, disso sobre um ensaio sobre a cegueira um dia, né? Falar sobre Saramago, né? Mas essa ideia de quando eu li o livro foi aterrorizante pra mim, várias coisas. Agora, o filme, ele é como se fosse, vamos dizer, ele é nauseante, né? Ele não é uma outra sensação. Você não consegue olhar para cenas. Não aperta o mesmo botão. É outra mídia e não aperta o mesmo botão. A gente tá falando sobre a literatura como palavra, né? E o poder da palavra escrita, né? O poder da palavra lida também. Porque quando eu tô ali com o livro, eu tô conectada com o texto, que é isso. Eu vou para outros lugares. O cara escreveu o negócio ali e eu tô dialogando enquanto leitora ali de 1000 formas diferentes que às vezes não é nem mais o que o cara falou. E às vezes nem é consciente, é uma Nem lembrança é que vem, de um cheiro que vem, enfim. A literatura ela tem esse poder. Eu não tô glamourizando só, né, a literatura. Não. Mas é o fato, ela lida com áreas diferentes do nosso próprio cérebro, né? Assim. Eu lembro de amigos falando sobre um programa de TV de comédia que eles falando era muito mais engraçado do que quando... Geralmente é isso. E ainda falando assim na literatura como palavra, né, nessa força da palavra escrita, você perceber as vozes por trás e adiante, né? Então, quando você lê ali, sempre nas formações com os adultos, de fazer esses momentos de mediação, eu tento fazer esses momentos de formação, de mediação, de leitura com adultos, momentos de brincar também. Porque o adulto recuperar não sabe esse mais lúdico, brincar, é verdade. Exatamente. E muito Superei desse contato, isso, né? Superei, não preciso mais... Superei, Não, e é muito difícil. E às vezes é difícil com professores, que, cara, óbvio, o cara tá ali pra brincar. Até tinha um aluno que falava assim, eu sei porque você ainda é professor, você escolheu ser professor, pra você nunca parar de brincar. E eu falo, é muito isso, porque sim, eu tô aqui conectada, eu quero brincar, eu quero estar nesse contato. E a literatura... não só como informação, porque a gente adulto acaba lendo muito. Você falou, eu não lembro agora quem falou, assim, eu não gosto tanto de ler, mas eu leio muito. Por quê? Porque você é adulto, por causa da profissão, por causa do seu movimento, por causa das coisas que te interessam, você lê para informar-se, por obrigação, né? Não, eu tenho que ler, todo mundo lê. A gente tá numa cultura letrada, numa sociedade letrada. Então, ser leitor é importante pra gente. A gente faz parte de um recorte. Qual foi o último social. livro que você leu? Uma entrevista de emprego? Então, tipo, o cara vai mais por isso. A gente faz parte de um recorte social ali de classe, né? De mais do centro, né? A gente não tá nas zonas rurais e tal. Sim. A gente faz parte de um metrópole. E isso é importante. A gente é de São Paulo. Então, isso aqui é importante na nossa cultura. Mas o quanto que disso... O quanto que a gente lê por autoconhecimento. O quanto que você escreve melhor... Porque você lê bons autores, né? E lê linha de pensamento. Por exemplo, de pensamento. Isso pra mim é importantíssimo. Eu nem concordo. Porque alguém tava falando, eu li um tempo atrás, que a gente, a média aumentou muito por causa da internet. Porque você tá lendo frasezinhas de leitura, de WhatsApp, você tá lendo a descrição da foto no Instagram, você lê muito mais do que os nossos pais liam, os nossos avós na época rural. Muito, muito mais. Você tem acesso a texto, vamos dizer assim. Não, na você verdade, lê. Não, então, e você lê. Texto. Só que é ler textos fragmentados e que não tem qualidade. E eu, como eu tô aí um bom tempo como professor de interpretação bíblica. Então você imagina a minha luta. E uma das coisas é que a Bíblia... Se o cara não sabe ler o a idioma Bíblia, dele, quanto mais tirar as implicações teológicas de um... Mas uma coisa até antes disso, Gustavo, é a seguinte. Você olha a Bíblia e vê aqueles numerozinhos que vieram para ajudar, mas os atrapalham versículos bastante. Que é os versículos, os capítulos. E a pessoa não para ler, talvez o texto mais importante, se você é cristão da sua fé, para você entender o enredo, a linha de pensamento. Isso. Então você trata a Bíblia como um WhatsApp, como um Instagram. E qual sorteei um versículo aqui. E aí você fala, entendi aqui. A pessoa entende o versículo, mas ela não parou para pensar o que isso tem a ver. Contexto literário chama, então, né? Inclusive. Contexto literário. Então, assim, é isso que você está falando. Não adianta a pessoa ler sem ler e tentar entrar
Nesse caminho, você chegou a navegar um pouco antes de recusar? Você entrou nesse rio que essa pessoa tá oferecendo? Porque senão você só tá usando. Você tá usando. Então a gente hoje entra pra... O que quer dizer isso no Google? E o Google vai dar uma resposta fraca que não é uma leitura, é uma coisa útil. Então, pelo que eu tô entendendo, Vivi, você tá falando, essa leitura útil, ela tem a sua função, mas ela tá longe de ser uma proposta pedagógica para as crianças e para os adultos. De verdade, Pode ser muito mais transcendente dessa realidade. Pode não, tem, né? E é isso que vai despertar o gosto pela leitura, né? E o cara vai gostar a partir do momento que isso toca de 1000 outras maneiras. Eu falo muito que o autoconhecimento, porque você amplia a sua visão, a empatia, porque você se coloca no lugar daquele personagem, né? Quantos livros você já leu por causa de um personagem que você gosta? Que às vezes apareceu no quadrinho, isso, no que nem cinema, é o principal. Que nem é o principal. E aí você se conecta com aquele personagem e por isso você começa a acessar a leitura, né? Eu pensei assim, essa coisa de... da gente ver o que está se produzindo na cidade. O que a periferia faz enquanto... o que a favela lê? Porque a gente tem também um entendimento de que a gente só oferece textos clássicos, os autores antigos. Tem uma e a gente coisa quer meio que o moleque, elitista, né? Tipo assim, você vai ter totalmente acesso à elitista. cultura que tem uma aura aqui. Tem uma aura, essa, e que é sim, autorizada a essa dizer sim é arte, essa é né? boa literatura. Quando eu digo textos Verdade. bem escritos, boa literatura, óbvio que eu tô falando dos clássicos, também. sim, né? Que é verdade. Eu me lembro de quando eu, jovenzinha, lendo Paulo Freire, né? Porque eu tenho essa perspectiva de educação libertadora e freiriana. Eu fui por esse caminho, mas eu não tinha maturidade para ler Paulo Freire. Eu tive que caminhar, comer muito arroz com feijão, porque eu não conseguia compreender, não. E hoje, assim, Pedagogia do Oprimido é um dos meus livros prediletos, é livro de cabeceira, mas eu demorei uns anos para compreender, porque eu não tinha recurso ali, com 15 anos, lendo aquilo. Nem né? de experiência de vida, experiência e nem de, às vezes, E quantas vezes você precisa literariamente acessar falando. outras coisas que não é livro acadêmico. Você tem que acessar a literatura, sim, histórias fantasiosas, outros personagens. Como é que a Emília de Monteiro Lobato se colocava no mundo? Que ela falava as coisas e acabou numa época de ditadura, né? Sim. Mas tem é só uma críticas boneca. a Monteiro Lobato, os educadores que vão me ouvir aqui vão falar racista, blá, 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 blá. Mas o primeiro livro que eu li foi Renações de Narizinho. Eu não me esqueço de ir na biblioteca e da minha mãe comprar, que eu sou velha, vou falar de novo, aquelas... Lembra? Vocês não vão lembrar, mas tinha aquela pessoa do livro, que vendia livro, né? Eu morei na Moca, que é um bairro muito... Livro porta a porta, assim? Residência, que aí a mãe comprava a Barça, que era pra irmã mais velha estudar, que ela era inteligente. Ó, eu lembro esse negócio da Barça. Eu peguei isso aí. Sim, então. claro. E aí, e a coleção de Ela acha Monteiro que Lobato. ela acha que a gente não tem mais idade que ela lá. Temos todos. E a coleção de Monteiro Lobato ali, porque eu gostava de imaginar. Então essa Emília, essa personagem, me fez querer ler outras coisas de Monteiro Lobato. Então tem... não pode perder essa dimensão de outra coisa. Não só informação, não só prazer, não só para estudar, mas também para eu me conhecer, para eu conhecer outras culturas, para eu viajar para outros lugares, para ter a oportunidade de conhecer coisas que eu nem vou concordar. Sim, mas faz parte do repertório, de ver, né? Eu tô vendo o que, né? E isso vai me trazer recursos para entender 1000 outras coisas de outras áreas, verdade. De outras áreas. Você sabe que você falou isso da Narizinho, da Emília. Esse foi um lugar que aconteceu o contrário aí para mim. Que eu vi a série na Globo, a série que deve ser... O Sítio do Pica-Pau? Sim, mas vamos dizer, teve várias versões dela, né? Mas foi uma delas dos anos 80, né? Que eu vi. E aí eu tinha medo de criança, assim, eu tinha medo de alguns personagens, eu achava meio, né? Eu tinha medo da Cuca, claro. Da Cuca, claro, eu também. Né? Que hoje era quase um boneco de fantasia que não dá medo nenhum, mas enfim. Naquela época Ronald McDonald dá mais medo que eu Ronald, acho, sempre achei. E provavelmente faz mais estrago que ela. Com certeza. Mas o que eu queria chamar a atenção é que quando eu fui ler o Monteiro Lobato, me fascinou muito mais do que aquele personagem que eu tinha visto na Globo. Olha que interessante, né? É que você não compara.
Desculpa. Sim, mas é interessante. Tô brincando. É interessante você, Eu ia falar porque ver a cinema, imagem em tese, isso. ver a imagem em tese, que aí foi o contrário. Eu primeiro vi a imagem. Aí, depois que eu fui ler, eu falei, cara, é muito melhor esse personagem, essa Emília é muito mais fascinante, a Narizinha é muito mais fascinante, enfim, várias nuances ali que achei legal. E voltando para falar da periferia, da favela, né, como potência, e a periferia também como potência, a gente tem artistas incríveis na favela. Então, a escola onde eu trabalhava, onde eu servi o município, que eu costumo dizer que o servidor público, ele serve, né, o público. Então, eu servia o município de São Paulo na Vila Prudente, agora eu sirvo na Guarapiranga. Quando eu estava na Vila Prudente, a gente servia ali a favela da Vila Prudente. E todas as vezes que a gente fazia evento na escola, a gente ia buscar quem são os artistas da favela. Então, quem é que faz poesia na favela? Quem é que faz slam na favela? Quem é que tá escrevendo? Aí as mães chegavam e a mãe, o pai fazia repente ali, a mãe era poeta. Então tem artistas na favela, eles estão fazendo literatura, produzindo literatura, né? É uma literatura marginal, que as pessoas dizem. A gente tem aqui em São Paulo, eu não sei se vocês conhecem, mas existe o Sarau da Cooperifa, que é na Zona Sul. A gente tem um poeta, que é o Sérgio Vaz, que escreve e que vai em lugares que a literatura é mais elitizada, né? Essa não chega. E às vezes, por causa dele, por causa do pessoal que está fazendo literatura ali nos lugares onde outros não vão, é que essas outras coisas chegam. Chegam através dessas... por meio dessas pessoas. Deixa eu te fazer uma provocação. Quero fazer uma provocação aqui, tá, Vivi? Vamos ver. É o seguinte, não, assim, a gente vive um tempo onde tem mais acesso a muitas coisas que eram exclusivas, muito mais difíceis. Escrever um livro hoje e até publicar, tirar que seja um xerox. Mandar imprimir. Claro. É muito fácil. É a mesma coisa que a gente... Às vezes eu converso com o Paulo sobre fazer uma música. Os caras hoje, num computador, você consegue baixar. Se a pessoa quiser baixar pirata, ele faz um CD ali, uma coisa com uma qualidade razoável. E a mesma coisa do livro, tudo. Você falou aqui uma hora que as salas de leitura são fantásticas e que você estava lá se desdobrando, que é o seu... Pra gente que você se preparou para trazer a foto do professor. Então, a minha pergunta a gente vive em tempos que a facilidade tá muito mais fácil. E a gente costuma, às vezes, reclamar do governo. O governo não faz nada, as escolas sucateadas. Às vezes é só um discurso que a gente tá repetindo. E você acabou de falar, vai lá. É ousado. Você tá mandando eu sei que a gente tem um recorte de São Paulo. O Brasil é gigante. Talvez se vai lá, a pessoa que estiver em outro lugar vai ver uma desgraça mesmo. Mas assim, isso que você tá falando é meio ousado. Vai lá. Eu lembrando da minha escola pública, que eu estudei a vida toda, eu falo, não faria isso, não. Não vai lá, não. Não vai lá, não. Você vai achar isso, não. Então, assim, a minha pergunta é... Quanto a gente continua no discurso de precisa valorizar, porque não tem como, vamos tentar trazer o recurso, eles precisam ter recurso, a coisa. Eu estou trazendo em tudo, é uma provocação. E quanto é uma cultura que precisa ser mudada até por recurso, porque às vezes a gente ouve, recurso é que não falta, gente, tem coisa aí, mas é mal usado. Então, quanto isso é da cultura nossa, e quanto isso realmente estamos sendo boicotados há décadas? Sim, tem uma coisa do senso comum, de que a escola pública está no senso comum, no nosso imaginário, na nossa cultura, de que a escola pública é um lugar ruim. É um lugar depedrado, só tem marginal. A gente tem isso no senso comum. A gente está no recorte de São Paulo, isso é bom fazer e lembrar, e os territórios também, porque o contexto de São Paulo, qual só contexto, o município né? de São Paulo... Qual o contexto de São Paulo? A gente tem que pensar qual o contexto de São Paulo. É um país. E eu tô vendo isso. E outras metrópoles têm isso também bem forte, né? Capitais. Agora, a sala de leitura, ela é política pública. Ela é uma política pública que não é de hoje, né? Não é de agora, tem uma história. A Rede Municipal de São Paulo, ela tem uma história. A gente tem uma concepção de que a escola é da comunidade, ela está ali a serviço da comunidade. Então, eu venho de um contexto de escola que, sim, a sala de leitura era aberta, inclusive para os pais que estudavam na EJA, de outra escola que precisavam fazer
ali trabalhos, podiam vir Já e tinha uma acessar a sala de integração leitura. de quem estava fazendo Tinha essa- educação de jovens e adultos e que podia usar a Isso. biblioteca da escola do seu filho, por exemplo. Exato. E ali Curioso. já tinha esse contexto, essa integração. Foi ousado mesmo dizer, vai lá, porque isso existe, essa política pública, a escola é da comunidade, a concepção é essa nos documentos oficiais da rede, mas nem sempre a escola pode estar aberta, também por conta da política pública. Porque não é que não tem recurso, ou que não é acessado o recurso, mas existe a dureza de mais ampla do que ter recursos. Não sei se fica claro aqui. Tem coisas mais amplas do que ter os livros. Por exemplo, a verba para os livros e o equipamento, sala de leitura, está equipado com bons livros. Está equipado com bom material. Existe sim essa verba e a maioria das escolas isso é assim. Agora, Em termos de produção, isso deu uma diminuída, né, Vivi? Ou ainda tem aqueles programas de PNLD, aqueles programas... sim, tem esses Continua programas, ainda. Sim. Isso... Tem esses recursos, tá? Inclusive o meu livro vai para... que legal. Ganhou um edital passado e vai ser distribuído nas bibliotecas públicas e nas legal. escolas municipais, que para mim é um sonho, porque eu escrevi esse livro para aquelas crianças e para que elas se enxergassem as ilustrações com as crianças negras, com os cabelos encaracolados, porque quando as minhas alunas vinham e falavam, professora, essa princesa loira de olho azul, a professora não sei o que lá, e isso era uma preocupação. Então, pra mim é uma coisa, é um sonho, é uma emoção, tá lá, porque foi pra eles, é sobre eles. E não é fácil não entrar, hein? Porque depende de outros critérios que vão para além da qualidade, assim, coisa da editora. Sim. E que bom que passou, que legal, que legal. é para se comemorar mesmo. Mas o que eu queria dizer é que vai para além de recursos, você acessar a sala de leitura, porque a gente tem política pública sobre formação, política pública sobre salário, política pública sobre segurança, né? A gente tem uma gama de coisas, de emprego para as famílias, né? A gente tem uma gama de coisas que reverbera na escola, que não são da escola, né? Então, se a criança tem comida em casa, não é um problema da escola. Se a família consegue pagar o aluguel, não é um problema da escola, mas interfere na escola. Na qualidade do aprendizado, na qualidade da atenção, enfim. Há o massacre de trabalhadores, né? As pessoas da escola como trabalhadores. As mulheres trabalhadoras, que escola a gente tem 85% de mulheres. Envolve essas mulheres trabalhadoras professoras, que são mães, né? Você já se perguntou como é que a professora do seu filho leva o filho dela ao médico? Ou você só acha ruim que a professora não foi hoje na escola? Né? Você já se perguntou se essa professora, às vezes, que está acessando ali, que é uma professora da rede municipal, da rede estadual e tal, qual que é a situação dela com um número enorme de crianças na sala? A precarização né? vai para além... A precarização do trabalho. Então, vai para além da questão da verba de educação, vamos dizer assim. Já saímos da história da literatura. Ó, não, interfere totalmente. Como é que você vai criar um ambiente... A Viviane Paiva, como uma boa escritora, não trouxe o livro dela. Tá, aí é o negócio. Mas eu peguei aqui, a gente pegou uma capa, A Princesa que Preferia Morcegos. Que fantástico. O título é bom. Não, e é o estilo ali já é um estilo de cordel, estilogravura. Muito bacana, deixa eu colocar aqui pra a parte da representatividade. Muito bacana. Como é que consegue esse livro? Esse livro só e vai numa escola pública. Não. Esse nem chegou ainda. Ainda não. Lá. Mas esse livro é Ratinho de Biblioteca, o selo que fez, mas tá nas plataformas. Pensei que a pessoa tinha que ser Ratinho de Biblioteca. Não, Ratinho de Biblioteca é o selo. Tá bom. Aliás, ótimo. Tá nas Amazon, todas essas então, plataformas, só por a aí. Princesa. Tem o Insta, que é Morcegos da Princesa. A gente tá chegando ao fim. Eu peguei uma coisa que eu queria tentar pensar um pouco até da nossa experiência com Jesus, que eu acho que é legal. Logo no começo, o Paulo falou sobre o mediador. E isso aqui ficou na minha cabeça martelando e eu queria falar um pouco sobre isso. A importância de um mediador, né? Assim, mediador, porque assim, a gente é protestante e a gente tem um pé atrás com o mediador. Porque uma dos valores vividos quando a gente lê a Bíblia é que não existe mediador a não ser Jesus, né? Porque ao longo do tempo, todos que viveram abusos espirituais, todos que ganharam desgosto pela leitura da fé ou pela vida da fé, alguns ou muitos foram porque o mediador foi abusivo, porque estava no lugar errado, porque pediu coisas erradas, pediu coisas, em vez de ter um
um prazer na presença de Deus, quis se tornar alguma coisa utilitária. Então, assim, tudo isso que você tá falando, eu tô trazendo aqui muito para a experiência da fé, de você tá numa oração porque você aprendeu a orar com seu pai, não só viu, e você tá, assim, a presença de Deus e tudo mais, né? Então, assim, eu fiquei pensando, assim, um bom mediador, Paulo, que a gente poderia ter é uma pessoa... O que é um mediador? Além de fazer o intermédio, né, de um e outro, pensando na leitura, é um cara, e vocês podem trazer talvez outras características, eu pensei aqui que é alguém que apresenta o mundo. Então, o mediador da leitura é alguém que apresenta o mundo, que você tá vendo ali aquele trechinho, como uma criança que tá vendo o terraço da casa, acha que aquilo é o mundo. Eu sou mediador do meu filho. Da realidade, eu sou mediador da realidade. Que você agora que vai dar um passo para fora da casa tem. Você precisa ver isso, porque vão ter outros desafios no seu quarto. Vamos dizer, quando você era pequenininho no seu berço, era assim, era fofinho. Agora você tá andando no chão. Não é tudo que você pode pegar. Você tem que falar, pra lá é perigoso, pra cá não. E interessante isso, hein, Marcos? O mediador também é um guia, no sentido de aqui, mas eu quero te ensinar na prática. Se quiser caminhar, eu te ensino, que é mais ou menos... Deixa eu pegar uns 2 livros que eu acho que seria legal você começar por isso. Eu gosto muito de história de princesa. Eu gosto muito ela falou, livros que mexeram com o mediador e que o mediador... Né, coisas que fazem parte da realidade do mediador e que fazem parte da realidade para quem ele está mediando, né? Que é mais ou menos aquela meu professor é tão legal, eu quero... Quais foram os livros que você leu que fez chegar... Que ajudou você a chegar assim? Então é um guia. Eu também penso que um bom... mediador é uma pessoa generosa, no sentido de demora para interpretar. Porque, na verdade, assim, o que você entendeu do livro? Não quer ensinar o livro, não, porque eu quero... Respeita a experiência da pessoa que leu. Não sei se tem mais coisas, mas eu estava pensando muito em Jesus. Porque Jesus é um mediador entre a gente e a realidade celestial. Tem muito disso. Ele vem, ele apresenta com calma, então ele vai falando, o reino de Deus é assim. E ele usa parábola, porque eu acho que era literatura. Lembrando que na época de Jesus, poucos liam. Então não adiantava ele escrever. Ele decidiu fazer do jeito que seria essa literatura, que é contar história. Eu quero usar a imaginação, mas eu vou contar histórias. Então ele está contando do reino de Deus, apresentando. O reino de Deus é assim, é uma semente. O reino de Deus é um banquete. O reino de Deus é um pai com filhos. E eu vejo, por um outro lado, esse segundo passo de um guia. Ele fala assim, ó, quem quiser entrar no reino, me siga, né? Você vai ter que... Eu vou conduzir vocês, né? A casa do meu pai tem muitas moradas. Então ele é um guia, ele não se recusa a ser guia. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então ele não fala assim, só isso aqui, agora vocês pela fé escolhem alguma coisa. Para os que querem dar um passo a mais, ele vai falando, ó, vamos por aqui. Eu tenho um caminho. Tem um caminho que não é assim, aquele é o mapa. É um caminho que eu estou caminhando. Vou te mostrando, vamos vendo. É quase como pegue a sua cruz. E uma generosidade incrível, Jesus, a generosidade dele, mesmo a pessoa com pouca fé, os fracos na fé, como diz na bem-aventurança, ou se você tiver a fé do grão de mostarda, ele vai valorizando gente dessa generosidade. O que você acha? Olha, você falando aí, eu fiquei pensando tanto no mediador da leitura, quanto em Jesus como nosso mediador, considera a potência do outro. Não a dificuldade. Enxerga, né? Onde pode chegar, né? Não necessariamente onde está só. A gente falando assim, não pensa que comprar 10 livros da baseada lá do 99 e tratar a criança como se ela fosse um bobinho, ela uma coisa entende, bobinha. Ela não botam entende. Qualquer coisa. Não, oferece uma coisa bacana, de qualidade, considera a potência. Não aquilo que você acha que ela não é capaz. Assim como eu enxergo você falando aí, eu pensei em Jesus como, olha pra mim, enxerga a potência em mim. Ele tem a potência. Não a minha dificuldade. Eu tenho visto, você gosta muito de falar da potência, né? Assim, tem uma potência. Eu uso um outro linguajar, que eu acho que eu aprendi de outro contexto, que é enxergar com os olhos de Deus, que é a potência completa. Sim.
E é uma potência de propósito. Ele fez uma coisa que a gente, por muitos motivos, por pecado... E potência não é poder. Não é poder. Potência é o que é completude. Potencialmente pode vir a ser. Exato, exatamente. E eu acredito até de completude que foi esvaziado pelo pecado, pela vida. Então, assim, como Deus olharia isso? Então, é isso. Olhar a criança como a completude que Deus criou para ter uma história maravilhosa para chegar... Então, assim, eu e até onde pode ir. São só linguagens diferentes. A minha vem talvez da religiosidade, da fé, e a sua vem da pedagogia, mas ela se encontra, essa potência. Você... pode ir mais. Tratar, né? Isso. Foi falado até aqui em outras gravações sobre Jesus enxergando a mulher... E a mulher adúltera falando, olha, vai no pex mais. É uma potência, tá ali. Ele enxergava as crianças e tinha isso. Então, o tempo todo ele tá vendo o estrangeiro e ele vai olhando, ele vai e de repente ele fala, olha, nunca vi fé igual a essa aqui não, hein? Isso aqui tá... E ele faz isso não só com os judeus, ele faz com todo mundo. Ele dá uma palavra de incentivo dizendo, olha... E não é que ele tá sendo pego de surpresa. Eu fico imaginando que ele tá dando aquele sorrisinho falando, eu já tinha visto no começo. E geralmente são coisas que são perfis aos quais ele se refere, que em volta ninguém chegava à potência. Ninguém. Isso que é fantástico, assim, né? Chega a potência. Mas é isso que a Vivi tá falando. A gente olha para as favelas. Não vai. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Olha as crianças. A gente olha as crianças como adultos pequenos, como sabe assim... Não como uma pessoa. Não, como uma pessoa. Né? Pequenos estorvos. Né? Que tem dignidade. Isso, né? ou a escola como um depósito, Exato. enquanto eu trabalho. E aí a gente vai vendo quanto a gente tem esse olhar que não enxerga a potência, não enxerga o olhar de Deus. Obrigado, Vivi. Você quer falar a última coisa? Alguma coisa a mais? Porque eu sempre assim, tem mais alguma coisa que a gente deixou de falar? Tem muitas coisas que a gente quer convidar você, sim, porque a gente nem entrou no tema racismo. E a gente pode, no futuro breve, a gente entrar tudo isso e com literatura. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui. E para você que está aí, se você estiver assistindo isso no YouTube, a gente quer sempre lembrar que faz muito bem se você curtir o vídeo, se você assinar o canal, e assim você vai estar falando para a plataforma YouTube que esse material você quer mais. Se você está no podcast, ouvindo, a gente está em todas as plataformas, indique para alguém, faça isso, faça assim, que papo legal, que eu acredito que muita gente ia curtir um papo como esse com a Vivi. Valeu, gente. Obrigada. A gente se vê na próxima semana. Tchau.